Evangelho de João, capítulo de número 15. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15. Glória a Deus. Estão ouvindo bem? Amém? Glória, amém. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. Texto bem conhecido da nossa leitura. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é esse: amar-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Feche os olhos. Pai, nós estamos diante de Ti, diante do texto. Nós estamos diante de uma porção daquilo que vale a nossa eternidade. Ouvir isso pode nos dar dois caminhos. O primeiro é seguir porque entendeu que isso aqui é ouro, porque entendeu que isso aqui é precioso, porque entendeu que isso aqui é caro. Ou ouvir e ignorar e seguir o próprio caminho, porque não entendeu a preciosidade da Escritura. Essa preciosidade é revelada, ela só aparece quando o teu Espírito habita e opera e trabalha no nosso coração. Eu creio que todos aqui têm sede disso aqui. Quando encontram uma preciosidade dessa, guardam no coração. Por isso que nessa manhã essa palavra encontre um lugar em nosso coração e que se torne chão para a gente caminhar. Chão seguro e firme para andarmos diante de Ti. É a nossa oração simples em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto de João, capítulo 15, é uma das confissões feitas por Jesus aos 12 discípulos,
mais tocantes de todos os evangelhos, dos 4 evangelhos. É uma das confissões mais tocantes que Jesus faz a esses 12. O texto, já expliquei ele algumas vezes aqui, ele faz parte de 7 declarações de Jesus em João, que se iniciam com a expressão "eu sou". Essa expressão "eu sou", Jesus aplica a si mesmo 7 vezes em João, para fazer alusão ao nome de Deus revelado a Moisés lá no Êxodo, quando Moisés pergunta qual é o nome do Deus que está enviando ele. Quando o povo perguntasse o que ele diria, e Deus diz: você dirá que o "eu sou" enviou você. E Deus diz que o seu nome, a maneira que ele quer ficar conhecido por toda a eternidade, é "eu sou aquilo que sou, eu sou o que sou". Jesus pega essa declaração, transfere para si mesmo no Evangelho de João e por 7 vezes declara isso, sempre complementando com algo que é necessário a nós. Ele junta a ele uma necessidade humana, né? Eu sou a luz do mundo, porque quem anda sem Cristo anda em trevas. A luz é uma necessidade para nós, não é? Você consegue imaginar como é a vida sem energia elétrica? Ela é impossível. Diz: não era, teve gente que viveu sem luz elétrica a maioria do tempo, a luz elétrica é uma coisa bem recente. Mas pergunta para quem viveu sem, se ele viesse hoje, ele ia dizer assim: "Rapaz, não vivo mais sem isso aqui, né, não tenho saudades nenhuma da tocha, da vela, do candelabro, o que fosse. Eu sou a luz do mundo". Depois ele diz: "Eu sou o pão da vida". O pão para o judeu, e eu acho que para todo brasileiro também, é um alimento essencial, né, comer pão. Em hebraico, comer pão pode ser traduzido no texto como fazer uma refeição, pra você ter uma ideia. Então, a ideia do alimento primordial, daquele alimento crucial. Jesus diz: "Eu sou o pão, eu sou o alimento de vocês". Depois ele continua e diz: "Eu sou a porta". Segurança e liberdade. Para dentro da porta estamos seguros, para fora da porta estamos livres. Ele é isso para nós. Depois ele diz: "Eu sou o bom pastor", ou seja, aquele que cuida das ovelhas. A ideia de uma ovelha é um animal débil, né? A ideia de débil é debilitado. A ovelha, ela precisa de alguém que cuide dela. A ovelha não é um animal selvagem, nem um animal que se vira. Não é como um cachorro que, se fugir de casa, se vira na rua. A ovelha, se perder o dono, morre, né? Então ele diz: "Eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas, eu trato das minhas ovelhas". Ele diz isso, é o quarto "eu sou". Aí o quinto "eu sou", ele diz: "Eu sou a ressurreição e a vida". Ou seja, ele é a solução para além do óbito. Todos aqui provavelmente entraremos em óbito, mas quem creu não morre mais. Por mais que entre em óbito, não pode morrer, que na Escritura morrer significa estar separado de Deus, e isso não ocorre mais com quem creu, porque ele ressuscitou. Então ele diz: "Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra viverá, ou ainda que entre em óbito viverá. E quem vive e crê em mim, por mais que entre em óbito, não estará assim eternamente". Depois ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Ele é a direção, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é esse tripé da vida. A gente precisa saber para onde vai. Cristo é para onde a gente vai. Ele é o caminho e o destino. Ele é a verdade. A gente não precisa mais ficar aí pensando sobre verdades. O que é verdade, o que não é, qual é a minha verdade, qual é a tua. Não, ele é a personificação da verdade. E ele é a vida de fato. Para além da existência, ele é a vida elevada ao último grau. A vida eterna unida à vida existencial. Qualificação de vida. Isso ele é. E aí, ele encerra dizendo que ele é a videira. Eu sou a videira verdadeira, no texto que a gente leu. Ele diz que assim como uma videira, e ele escolhe a videira exatamente porque videira não tem galho, videira tem ramo. É uma árvore pequena e frágil. Não é como uma árvore grande que tem galhos grandes. A videira tem ramo. Ramo é pequeno, é frágil. Ele diz: "Eu sou a videira e foge os ramos". Assim como o ramo não dá fruto de si, se não estiver conectado à videira, sem mim vocês não fazem nada. Você já viu alguma árvore cujo o galho foi serrado, cortado, dá fruto no chão, separado da árvore? Não. O que acontece com esse galho quando ele é cortado, podado? Ele seca. Ele diz: "Assim são vocês sem mim".
Vocês não fazem nada, não produzem nada fora de mim. Como um ramo. E o ramo que não produz e é cortado, para que ele serve? Aí, se estivesse falando de uma árvore, você diria, pastor, desse galho grande dessa árvore dá para fazer uma cadeira. Desse galho grande dessa árvore dá para fazer uma colher de pau, um garfo de pau. Dá para fazer uma cama, sei lá, algum utensílio. Dá para reutilizar esse galho. Mas o que se reutiliza de um ramo? Para que serve um ramo? Você já comprou um garfo de pau de ramo? De videira? Não, porque o ramo é fino, é frágil. Ele diz, só serve para uma coisa, para se queimado jogar fora. Então aquele que está fora de Cristo não tem utilidade, nem secundária. Para dizer, eu não dou fruto, porque não estou na árvore, mas pelo menos dá para me utilizar para alguma coisa. Ele diz nada. Absolutamente nada. O ramo não serve para nada. E aí ele diz que o fruto é o amor. Aquele que frutifica, Deus colhe o fruto, poda o galho, tira as folhas para que dê mais fruto. O fruto é amar. Verso 12. O meu mandamento é esse: amar-vos uns aos outros. Então esse é o 100 de João 15, certo? Mas existe, como eu disse já no início aqui, uma das confissões feitas por Jesus aos discípulos mais tocantes. E o ápice da conversa privada de Jesus com esses homens, indiscutivelmente, é a declaração extraordinária que ele fez a eles. O que ele disse no texto que a gente leu? Vos chamo amigos. Isso aqui é extraordinário. Jesus chamando alguém de amigo. Vos chamo amigos. E talvez o que nos chame a atenção nessa expressão não é que Jesus tenha sido escolhido para ser amigo. Porque quem aqui não quer ser amigo de Jesus? Então não é que Jesus tenha sido escolhido para ser amigo de alguém, que isso é fácil para ele. Né? Mas é exatamente o oposto que nos chama a atenção. Ele diz, não fostes vós que escolhestes, mas fui eu que escolhi vocês. Ele decidiu ser amigo. É isso que chama a atenção no texto. E é nesse momento que todos nós aqui podemos nos perguntar, como é que Deus me escolheu para ser amigo dele? Como assim? Eu não sou uma boa companhia nem para mim mesmo. Tem momentos que eu não me suporto. Tem momentos que eu gostaria de ficar distante de mim. Né? Não tem hora que você diz assim, hoje, se eu pudesse, eu saía desse corpo e ia para um outro canto. Eu saía dessa alma e ia para uma outra parte. Mas a gente se veste de si mesmo todo dia. Você acorda com você e dorme com você. Todo o dia. Todo dia. Você diz, e aí vem Deus, esse ser absolutamente único, sublime, supremo, e quer ser meu amigo. Como assim? Quais seriam os critérios para ser escolhido por ele? Será que tem algum? Será que eu preencho algum requisito? Se a gente olhar numa visão macro da Escritura, sim, ser pecador. Esse é o requisito para ser amigo de Deus. Entender, confessar que é um pecador. Porque primeiro Deus é amigo da verdade. Né? Mas vamos lá, tem algum critério? Será que eu preenchi alguma coluna no currículo para ser amigo de Jesus? Amigo de Deus? E aí a gente passa dessa pergunta entre nós e Deus e passa a perguntar para nós mesmos, né? Será que eu posso aplicar os mesmos critérios para escolher os meus amigos? Será que sendo amigo de Jesus e encontrando algum critério para ser amigo dele, eu posso pegar esse critério e aplicar para fazer os meus amigos, para fazer as minhas escolhas? O pastor Jonas Madureira, ou pastor Batista, quando comenta sobre esse assunto, desenvolve esse tema, ele diz assim, boa parte do desafio não está em escolher amigos que queremos, mas em aceitar os amigos que recebemos. Isso aqui é profundo. Um desafio de fazer amigo não é escolher os amigos que a gente quer.
Pegar aquele grupo, separar daquele grupo um número X e dizer: "Vocês são pais". O desafio está em aceitar os amigos que nós recebemos dessa vez. E ele diz: "Por quê? Porque os amigos que queremos, geralmente, são apenas versões editadas de nós mesmos. Os amigos que a gente quer são o que nós somos de um jeito diferente. Por isso a gente se cerca de gente que concorda com a gente. Por isso que a gente se cerca de gente que reforça as nossas opiniões. A gente escolhe para amigo pessoas assim, que reforçam o que a gente acha, que concorde com o que a gente pensa, que não nos confronta, que se cala quando vê a gente fazendo alguma coisa, diz: "Ó, para não perder a amizade eu não vou falar nada". É esses que a gente gosta. A maioria das vezes, gente, a gente quer se cercar de eco e não de verdade. A gente quer se cercar de eco, eco de nós mesmos. Fazemos um amigo para que a gente diga: "É assim", e ele repete: "É assim, é assim, é assim, é assim". E a gente diz: "Esse é meu parceiro, concorda com tudo que eu falo". Mas você diz: "É assim", o amigo diz: "De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum". Daí você diz: "Opa, eu acho que esse não serve para comer na minha mesa". Por isso que escolher amigo é fácil, mas receber um amigo que você não escolheu. Porque a gente se rodeia de pessoas que nos confirmam e não de gente que nos transforma. As pessoas gostam de gente que as confirme, não que as mude, não que as ajude a melhorar. Essa é a nossa escolha. E nós temos a desculpa para fazer isso. Qual é? A gente já ouviu tanta história que a gente vai atrás de proteção, blindagem e um distanciamento que nos coloque numa espécie de casulo protetor. Eu já vi tanta gente se dar mal com um falso amigo que eu só escolho aqueles que concordam comigo, que é o jeito que eu tenho de me proteger. E aí a gente não tem como amigo aquele que a gente recebe da vida para ser isso para ele. Aí quando a gente olha para esse texto aqui, e eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar, onde Jesus chama os discípulos que até aqui tinham servido de amigos, ele diz: "Vocês não são mais servos, mas vocês são amigos, eu não vos chamo mais servos, mas amigos". A gente olha para esse texto e diz: "Como assim?". Olha, o curioso disso aqui, ô gente, eu acho que o João celular na rua. Ah, a mãe dele está lá. Deixa eu ver ele correndo, tá. E o curioso disso aqui é que se a lista de discípulos aqui de João 15 for a mesma de Mateus 10, a partir do verso 1, ela vai começar com Pedro e terminar com Judas. Se é a mesma lista de amigos registrada no Evangelho de Mateus, essa aqui, em que Jesus aqui chama de amigos os 12, ela começa com Pedro e termina com Judas. Ou seja, Jesus chama de amigos 12 discípulos e essa lista de chamada de 12 nomes é encabeçada pelo que nega e concluída pelo que trai. E a pergunta que a gente faz é: como assim? Quem escolhe amigo assim? Percebe? Amigos que recebemos, não amigos que escolhemos. O texto de Mateus 10 diz que Jesus escolhe. E escolhe quem trai, escolhe quem nega. Porque a escolha dele também é receber amigos, que são dados a ele para cumprir uma função. Você não é Jesus. Jesus já sabia que ia traí-lo e que ia negar. Você não. Mas você recebe amigos também, que você não escolheu. No caso aqui, Jesus escolheu, mas vamos diminuir do patamar de Jesus para nós. Começa com quem nega e termina com quem trai. E ele chama de amigo. E quem a gente aqui está ouvindo chamar de amigo é quem? Deus. O que sabe. O que sabe de tudo.
Então a gente para aqui diante de uma questão agora. Como se faz um amigo, meu Deus? Você diz: "Pastor, eu entrei aqui tão seguro das minhas amizades, e o senhor para fazer isso comigo? É sério? Você for colocar esse piolho na minha cabeça, para agora eu começar a ficar me coçando? Eu neguei tanta gente que se aproximou, como é que eu faço agora?" Vamos tentar responder essa pergunta? Como se faz um amigo? Primeiro, percebendo quem quer estar conosco e não no nosso lugar. É a primeira coisa que a gente percebe. Verso 13, eu quero reler com você. Diz assim: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos." Olha só, como que se faz um amigo? Percebendo quem quer estar conosco e não no nosso lugar. Para pensar sobre essa amizade real, eu quero recorrer à ficção. Semana retrasada, eu obriguei a minha esposa a assistir comigo de novo a trilogia Senhor dos Anéis. Ela já sofreu mais, que ela assistiu Conan esses dias atrás comigo, que eu fiz ela assistir também. Conan é ruim, mas é um filme da minha adolescência que eu gosto. Mas esse aqui é bom, esse ela sofreu menos. Assistimos a trilogia O Senhor dos Anéis. E eu percebi um detalhe muito precioso nesse filme. No final da trilogia, no final do último filme, o Frodo, que é o Hobbit, personagem principal da trama, decide não pôr fim ao anel maligno. Ele tem uma missão. Existe um anel maligno e ele tem que destruir esse anel. E esse anel só pode ser destruído num local específico, numa montanha cheia de terror, né? Ficção. Então ele tem que fazer isso. Só que ele decide não dar fim ao anel. Essa era a missão dele, desenvolvida por 3 filmes cumpridos, e no final ele quer negar, fazer o que ele tinha que fazer. E ele quer fazer isso, negar, destruir o anel, ignorando todas as recomendações sobre a influência maléfica do anel, que todo mundo vem dizendo para ele: cuidado com esse anel, cuidado com o que esse anel proporciona, ele influencia. E você vai vendo que no filme, quem rouba o anel do Frodo vai ficando influenciado pelo mal, até que o anel volta para ele, né? O poder do anel principal é que, quando é colocado, fica invisível. E o Frodo vai indo no filme com uma equipe para tentar levar ele até lá, porque o mal está vindo, o anel chama o mal vem contra, eles vão indo. E aí, ignorando todas as recomendações sobre essa influência maléfica da joia, ele se rende à sedução no final. Depois de lutar tanto, no final ele se rende à sedução do anel. E diz, lá já no topo da montanha: "A minha escolha é não fazer o que eu vim fazer. Eu não vou destruir esse anel agora é meu, ficou para mim." E aqui a gente percebe nessa ficção a fragilidade nossa, humana, diante das escolhas difíceis da vida, né? Nós somos frágeis na hora de escolher, tomar decisões difíceis. Temos dificuldade de entregar as coisas quando elas precisam ser entregues. A gente vai fazendo tudo certo e pode falhar no último passo, porque somos frágeis. Temos a dificuldade de assumir algo quando esse algo precisa ser assumido. E quando essa hora chega, o que o filme propõe? A gente vai perceber a importância de um amigo. Nessa hora, é aqui que surge o Sam. O Sam é um outro hobbit que está nos 3 filmes andando junto com o Frodo o filme inteiro, ao lado dele. O Sam é retratado na ficção como um amigo leal, mas um amigo chato. Aquele que está toda hora falando. E é engraçado porque eles são amigos, na trama eles são adolescentes, e o Sam chama o Frodo de senhor. "Senhor Frodo, está na hora de irmos." Vai te irritando no filme ele chamar o outro moleque de senhor, mas a ideia do Tolkien, que escreveu o livro, que esses filmes são baseados em um livro, é exatamente mostrar como o Sam respeitava o Frodo como amigo, mesmo sendo da mesma idade. Ele diz senhor Frodo, o tempo inteiro ele faz isso. Ele é um amigo leal e chato. Ele é aquele tipo de amigo que sabe quando a gente está mal, que sabe quando a gente baixa a guarda na vida, que percebe, que sabe quando a gente está prestes a desviar, e ele aparece.
Ele aparece para dizer o quê? Eu acho que isso não é o correto, seu filho. Eu acho que você não está fazendo a coisa certa. E aí ele completa: ó, eu tô com você nesse negócio. E eu vou com você até o fim, porque nós somos amigos. Mas ainda assim, eu acho que você deveria fazer outra coisa agora. O Sam é esse amigo. E aí chega nesse fim, o Frodo, influenciado pelo anel maligno, acha que o Sam quer o anel para ele e expulsa o Sam. Vai embora. Você está atrás de mim o tempo inteiro porque você quer o anel para você. E o Frodo prefere a companhia do Sméagol, que é aquele monstrinho que você já viu várias vezes na internet, né? Precioso, precioso. Pô. O Sméagol é um personagem que foi influenciado por anel o tempo inteiro, por isso ele está daquele jeito decomposto. Ele era também um ser humano normal, antes de andar com o anel por muito tempo. E ele só tem uma obsessão, ter o anel novamente, o Frodo, o Sméagol. E ele prefere o Sméagol como companhia ao invés do Sam. Mas o Sam permanece. Fica de longe, mas não vai embora. E quando o Sméagol dá uma rasteira no Frodo para tomar o seu anel, quem que aparece? O Sam. Mesmo tendo sido expulso, é ele que volta, retorna, resgata, carrega Frodo nas costas até o cupo na montanha. E lá, em cima do monte, ele diz o seguinte: Senhor Frodo, o seu fardo é muito mais pesado que o meu. Eu só preciso ser seu amigo. Você precisa destruir o anel. Por isso eu estou aqui. Nós não vamos fazer isso juntos. Você vai ter que fazer isso, mas eu estou aqui para lá. Ele carrega o amigo, mesmo tendo sido rejeitado pelo amigo, entendendo que o fardo do amigo é muito maior do que o dele. E quem não gostaria de um amigo assim? Que não quer tomar o teu lugar, não quer fazer as decisões por você, mas vai estar ali para te ajudar a tomar as decisões certas. Pastor Jonas Madureira, seguindo o tema, diz que um bom cristão sempre tem um bom amigo. Não alguém para tomar o seu lugar, mas alguém para caminhar ao seu lado. Ele diz: esse tipo de amizade não é como Josué para Moisés, mas é como Arão para Moisés. Josué para Moisés é um substituto. Poderiam ser amigos, mas Josué vai tomar o lugar de Moisés. Ele diz: não, a gente precisa ter um amigo como Arão. É um amigo, mas não vai ficar no nosso lugar. Ele não quer o que é nosso. Ele não está sendo chamado para nos substituir. Às vezes a gente anda com gente que nos confirma porque a gente acha que essa pessoa vai ficar no lugar da gente depois. Não, a gente precisa de amigo que não quer nada do que é nosso, mas não quer sair de perto demais. Essa é a amizade do Sam e do Frodo. Amigos verdadeiros não tomam decisões por nós, mas caminham conosco até que a gente tome a decisão certa. Não tomam o nosso lugar. E quando você prestar sua amizade a alguém, faça o mesmo. Você não é obrigado a tomar o lugar da pessoa e não deve. Contudo, não arrede o pé do lado dela até que ela decida certo. A decisão tem que ser dela. Quem aqui é mãe e pai sabe. Ensinar filho a andar. Se você ficar pegando no colo, pegando na mão, ele nunca vai se tornar um bípede. O que a gente faz? Deixa cair. Só que cercando. Cercando. Mas deixa que vá. Deixa que ande. Recebendo quem quer estar conosco. Não quer estar no nosso lugar, mas quer estar conosco. Queremos fazer amigos, sim, mas não queremos fazer o que Jesus nos ensinou na hora de fazer amigos. E o que ele ensinou? Que o amigo é aquele que dá a própria vida pela amizade. Ele dá a vida pela amizade, mas não toma decisões por nós. Queremos amigos que concordem conosco, mesmo quando está evidente que estamos tomando decisões erradas. Concorde com o meu erro. O que a gente sempre ensinou para a filha?
Não fique perto de pessoa que arruma confusão, porque você vai ser colocado no mesmo grupo. "Ah, mas eu não fiz nada", não tá, foi ele que fez. Quantos tinham 10? Você era um dos 10? É, então você se deu mal. Por quê? Porque agora obrigatoriamente você vai ter que assumir a posição de amigo do lado desse cara. Você não vai poder deixar ele na mão, porque você estava lá. Você vai ter que falar com ele: "Ó cara, você botou a gente numa enrascada, mas agora nós vamos ter que vai eu vou estar junto com você para resolver isso, porque eu estava no grupo". Por mais que lá na hora eu tenha dito: "Não faça", você fez, e agora? Hã? A gente tenta fazer o quê? Tirar o corpo fora, apontar o dedo para o outro, não deixar o outro sozinho. Ah, não, melhor, deixar o outro sozinho. Aí como é que faz? Você estava lá, então pense bem, porque amigo é amigo, amigo é amigo. Claro que na fase da adolescência, né, onde a gente escolhe um monte de coisa errada, é muito mais fácil você se meter em rascada por causa de amizade. Porque adolescente tem uma marca, escolha errada, né. Aliás, acho que adolescente deve ser sinônimo de péssimas escolhas. Até aprender com essas escolhas, se tornarem cicatrizes para que quando cresçam, não repitam. Mas é bom que não erre, né. Por isso que é bom um pai e uma mãe presente, para evitar o máximo de consequências sabendo que um pouco vai ter, entende? O amigo não é aquele que quer tomar o nosso lugar, mas é aquele que está com a gente. O verdadeiro amigo está disposto a dar a própria vida para nos livrar do equívoco, porque foi baseado nessa confissão de amizade de Jesus que João vai escrever lá na sua primeira carta, capítulo 3,16. 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Imitando isso. Amizade. Não é tomar o lugar do irmão. Não é decidir pelo irmão. Assim você não o ajuda, você o atrapalha. Mas é estar ali para dizer para ele: "Olha, acho que agora é a hora, acho que agora não, acho que agora vai, acho que ainda não está no tempo". Nunca me esqueço de um aluno da minha turma no seminário. Segundo ano ele chegou para mim, lá naqueles bancos da área arborizada bonita que tem lá no seminário, e disse assim: "Sandro, eu preciso de uma ajuda". Falei: "Opa, manda, Leandro, fala o que tu quer". Ele disse: "Olha, rapaz, eu estou pensando em casar". Falei: "Que benção, muito legal". Falei: "Pois é, só que a minha namorada, ela tem um problema físico, e é uma doença rara. E ela tem um tratamento gratuito em São Paulo, de onde ele era, da capital. E lá ela faz o tratamento gratuito, porque eles estão tentando entender a enfermidade dela. Então ela não gasta nada com o tratamento e tem melhorado muito esse tratamento. Se eu casar e vir para o seminário, eu vou trazer ela para cá, para o Paraná. Cianorte é uma cidade pequena no Paraná. E nem Maringá, próximo com a cidade maior, tem o tratamento para aquilo. O que que eu faço? Se eu precisar para cá, ela perde o tratamento. Como que faz? Ela pode piorar, eu posso perdê-la". Falei: "Há quanto tempo vocês namoram?". "Muito tempo". Falei: "Você tá segurando as pontas nesse namoro até hoje?". "Tô, nós somos crentes os 2". Falei: "Então faltam 2 anos para você terminar o curso, ué. O segundo ano foi embora, falta o terceiro e o quarto, segura mais 2 anos e casa no final. Pede para ela: 'Ó, vamos casar', marca até a data para dar uma garantia, né. Terminou o curso, a gente casa". Ele falou: "Mas eu amo ela". Eu falei: "Sim, isso não vai mudar". Falei: "Você não entende, é que eu não consigo ficar longe dela". Falei assim: "Leandro, então deixa eu te dizer uma coisa, você não quer a minha opinião. Você está fazendo uma pesquisa de campo. A sua decisão já está tomada. Você vai trancar o curso e vai embora. E vai tentar terminar esse curso em outro lugar. Como você já tomou a decisão, você está fazendo uma pesquisa de campo. Quem concorda e quem discorda. Eu vou entrar na lista dos que discordam. Mas eu sei que a lista dos que concordam vai ser maior, porque que vão dizer para você? Cara, segue o teu coração. Então, meu amigo, essa decisão está tomada. Ano que vem eu não te vejo mais aqui". E eu nunca mais vi o Leandro. Percebe? As pessoas querem que você tome decisões por ela. O amigo não foi. O amigo é o contraponto. Né? Por isso que esposa é amiga, né, e esposo é amigo, que tá toda hora contrapondo.
Você veste uma roupa e cai na besteira de perguntar se ficou bom. O que que vai dizer? Tira isso aí que eu vou passar, miserável. Ou não tem nada a ver com o que você está vestindo. E é assim que funciona. A intimidade da amizade traz essas coisas, confronto, não é? Mas o que que a gente gosta? Do amigo que olha para você com uma bermuda rosa, uma camisa verde-limão, um chinelo de cada cor e diz: "Cara, tá top". E não tá top, mas ele é um amigo. Vai num casamento e se diz: "Eu vou com a camisa do Flamengo", ele diz: "Ô, legal". A gente gosta desses, que corroboram, confirmam e concordam. Então como se faz um amigo? Primeiro de tudo, percebendo quem quer estar conosco e não quer estar no nosso lugar. A amizade acontece assim, quando a gente se doa, se entrega, permite que todos se apropriem de uma palavra nossa sem precisar ficar citando a gente. Esse é um amigo. Replica você sem precisar ficar falando que ouviu aquilo de você, porque é intrínseco, amizade. Repete coisas que você faz porque entende que o que você faz é certo e vice-versa, sem precisar ficar lembrando disso. É o que Cristo propõe no Evangelho para nós. Imitá-lo, glorificando, por mais que não fiquemos falando disso o tempo inteiro, apenas agimos como ele age e a glória é para ele, porque nós sabemos que tudo isso vem dele. Como se faz um amigo? Primeiro, vou repetir para você ficar gravado na sua mente. Percebendo quem quer estar conosco e não no nosso lugar. Segundo, permanecendo no amor que preserva a amizade. É assim que se faz um amigo. Verso 12, 14 e 15. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. 14. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. 15. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Uma pergunta agora que a gente faz no texto a respeito da relação de Jesus entre os seus amigos, os discípulos, é: por que ele escolheu como amigos homens que ele sabia que o negariam e o trairiam? Por que que Jesus recebe como amigo Pedro e Judas? Por que ele chama Pedro de amigo sabendo que Pedro ia cair na hora que ele mais precisasse? Por que ele chama Judas de amigo sabendo que ele ia receber um beijo desse homem como marca de que ele deveria ser preso e morto? Como sinal de que era ele que deveria morrer. Que amigo é esse? Que ainda faz isso com um beijo ainda. Não é nem apontando, é aquele ali. É o que beija. Como ele escolhe? A resposta não é tão complicada, gente. E por quê? Porque simplesmente a verdadeira amizade envolve vulnerabilidade. Ser amigo de verdade é ficar exposto. Por isso Jesus recebe esses dois como amigos. Ele é Deus, mas ele é homem. A amizade exige um pouquinho de vulnerabilidade, disposição. Entregar o seu coração para alguém que não é da sua família por amizade te expõe. Não te expõe? Claro que expõe. Você fica vulnerável. E Jesus não tem problemas com isso. Ele é Deus, ele está cumprindo um plano, uma missão. E se isso for entendido, a gente percebe então que é impossível viver a vida cristã sem ser ferido. Porque a gente se expõe, e quando a gente se expõe, a gente se machuca. Se a vida cristã é uma vida de irmandade, de extensão de amizade, então é uma vida de exposição. E sendo uma vida de exposição, claro que a gente vai se ferir e se machucar. Lógico. Porque tem horas que você vai receber como amigo aquele que não é um verdadeiro amigo. Viver a vida cristã é viver uma vida de se ferir, de se expor, de ficar vulnerável. Agora, do mesmo jeito que vida cristã equivale a ser ferido, também é impossível ser cristão e não cuidar de pessoas feridas e machucadas.
Do mesmo jeito que ser cristão é igual a ser ferido por causa dessa exposição de amizade, ser cristão também é igual a cuidar de pessoas feridas. Por quê? Porque só quem é ferido e machucado pode cuidar de alguém ferido e machucado. Só alguém que é magoado sabe cuidar de quem foi magoado. Por isso que a vida cristã é esse ciclo. Só quem é ferido cuida de feridos. Só quem se machuca cuida de pessoas machucadas. Só quem sofre, só quem padece sabe como cuidar de pessoas que sofrem o mesmo. Portanto, se você não quer ser ferido, talvez a vida cristã não seja para você. Se você quer se blindar, talvez ser cristão não seja sua praia, porque ser cristão é o oposto disso. É ficar vulnerável diante de pessoas que a gente aprende a conviver. Antes de 2020, alguns irmãos que estão aqui nunca tinham me visto na vida, nem eu, nem a Lil, nem o Alex, nem a Gabi. Não sabiam nem que eu existia. Mas a partir do dia 5 de outubro, é como se eu encontrasse uma família de verdade que já fazia parte da minha história desde sempre. Isso só acontece na igreja. Ah, eles quiseram ser bonzinhos com você, pastor? Não. São feridos cuidando de gente ferida. Que se reconhecem, que sabem, que tratam, que curam e que andam juntos. E lá se vão 5 anos disso e mais gente chegou, em que a gente está junto sem saber quem é a gente. Você conta a sua história do passado e eu confio que você está falando a verdade. Eu conto a minha e você confia que eu estou falando a verdade. E a gente vai fechando ferida um do outro que nem foi a gente que abriu. Por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Porque o amor é que sela isso. A gente não precisa ter convivência de anos, a gente só precisa ter o amor do Evangelho e reconhecer os amigos que recebemos. Só isso que a gente precisa. Só quem sofre sabe cuidar de quem sofre. Só quem padece sabe cuidar de quem padece. Recorrendo mais uma vez ao pastor Jonas Madureira, ele propõe algo interessante sobre um diálogo entre Jó e Deus. Está lá no livro de Jó e ele faz ele propõe um diálogo em cima desses diálogos. Ele diz: uma vez, Jó disse o seguinte: ah, como eu tenho saudade dos tempos que o Senhor andava comigo, de quando o favor amigo de Deus estava na minha casa. Jó está sofrendo, doente, perdeu filhos, está ele, a esposa, pobre, perdeu tudo, os amigos sentando a lenha dele, querendo que ele confesse um pecado que ele não tem, e ele olha e diz: como eu tenho saudade de quando Deus estava comigo e de quando a amizade dele era sobre minha vida e minha casa, porque na cabeça dele Deus tinha um abandonado. Aí outra vez Jó diz o seguinte: como é que o Senhor vai se compadecer de mim, Deus? Acaso o Senhor tem olhos de carne? Acaso o Senhor sofre como eu sofro? O Senhor é Deus. Acaso o Senhor tem olhos de Caim? Acaso é perceptível a ti a transitoriedade humana que vive e já morre? O Senhor é eterno. Como que o Senhor vai tomar a minha dor? Como que o Senhor vai fazer isso? Aí o Jonas continua e diz o seguinte: eu fico imaginando Deus olhando para Jó respondendo: miserável, me dá um tempinho e eu vou te dar uma resposta extraordinária sobre isso. E aí Deus vem e dá, pendurando o seu filho na cruz e mostrando: tá aí a minha amizade, miserável. Como eu não sei o que é transitoriedade. Como eu não sei o que é isso. Como você está lamentando a falta da minha amizade. Tá aqui a cruz. Tá aqui a cruz. Tá aqui a minha amizade para você. Matando o próprio filho por ser amigo. Matando o próprio filho por nos amar e manter firme a relação de amizade entre nós e ele. Entre nós e ele passa pelo mesmo. Por isso, ele pode dizer: ninguém tem maior amor do que esse, em dar a própria vida pelos amigos.
Isso é amor que sela a amizade, gente. Exemplificado pelo próprio Deus, amados. O amor que preserva a amizade é como sal. Dá sabor à amizade, mas também arde quando cai nas feridas do convívio, né? O amor é que nem sal na amizade. Dá sabor, colore a nossa amizade, mas também quando cai numa feridinha aberta, porque a gente se vê todo dia, arde também, mas continua sendo amor. Antisséptico, amor. Amizade cura ferida por causa disso. Amizade cura ferida porque é como sal, tempera e dá sabor e faz a gente arder às vezes. Porque o convívio diário abre umas brechinhas em nós, ó, umas feridinhas aqui, outra ali. E Jesus continua e diz o quê? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que ele manda? Verso 12. Amor. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em João 15, então, fruto não é a quantidade de pessoas que a gente traz para a igreja, mas sim, fruto é se deixar ferir e se deixar curar pelo amor que firma a amizade. Isso é fruto. É amar o outro como a gente se ama. É curar as feridas abertas pela amizade por meio do amor. É se deixar ferir e curar. E ele continua e afirma o quê? Que o Pai é glorificado quando damos muito fruto. E aí vem alguém e associa o fruto a resultados visíveis, números de convertidos, impacto ministerial, crescimento, desempenho. Isso é fruto. Não. Quando a gente chega no versículo 12 e 13, o próprio Cristo redefine o significado de fruto quando ele coloca dentro da categoria do amor. O que ele diz? O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, dar a vida pelos seus próprios amigos. Então aqui, fruto deixa de ser resultado numérico e passa a ser evidência de uma amizade. De uma amizade entre os ramos. Por isso a gente gosta de estar junto. Por isso que a gente espera o culto do domingo. Por isso que a gente ama conversar das mesmas coisas. Porque por mais que aqui a gente reforce a opinião um do outro porque a gente é do evangelho, a gente confronta um ao outro quando a gente está querendo deixar de opinar conforme o evangelho. A gente chega para o irmão e diz: irmão, você está indo longe demais disso aí. Você não acha que você tinha que dar um passo atrás nisso? Ou chega e diz: irmão, está na hora de tomar uma atitude, dar um passo para frente, você está muito tempo parado nisso. E a gente não fica brava, desconfortável, com certeza, mas bravo não. Por quê? Porque sabe do amor que sela a amizade. Sabe disso. Jesus desloca a conversa de produção para comunhão. Jesus desvia a atividade da conversa para mostrar, para sair de atividade para caráter. Não é amar, não é fruto, não é trazer gente. Fruto é tornar-se amigo e amar a amizade. Para encerrar, a amizade que temos com Cristo não nasceu da nossa busca por Ele. Pode ter certeza disso. Não fomos nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu. E escolheu nós para ser amigo. Olha só, Pedro, Judas e eu. Que trinca de amigo que Jesus quis ter. Pensa. Pensa. Aí você diz, que homem ruim para escolher amigo esse Jesus, né? Ele recebe os que chegam, ele que escolhe e ele que recebe. Todo amigo que a gente tem no Evangelho nasce desse primeiro amor, desse amor primeiro, dele para nós. Toda amizade cristã verdadeira é extensão da amizade que Cristo nos concedeu. E toda amizade cristã tem que apontar para Cristo. Por isso, não devemos perguntar como escolherei os meus amigos, mas sim como vivo para ser amigo de Cristo. E entendendo isso, a segunda agora eu sei como me tornar amigo dos outros, dando minha vida pela amizade.
e não tomando o lugar do outro, porque eu não quero o lugar dele, eu só quero ser amigo dele. Só quem foi amado assim sabe amar assim. Somente quem foi escolhido assim pode escolher assim. Somente quem foi chamado pelo amigo rei pode aprender a amar os irmãos. Fruto, então, é o amor que assume essa forma de cruz para nós. Fruto é glorificar o Pai em amor quando nos entregamos por uma amizade. Não é quantidade, mas é qualidade. Não é desempenho, mas é transformação. Não é resultado, mas é relacionamento. Fruto é deixar-se moldar pelo amor de Cristo de tal maneira que a nossa vida se torne uma oferta para Cristo e para os outros na amizade. Uma vida que ama, que se doa, suporta, ela se entrega e cura os amigos. É isso que a gente é, irmãos. Amigos, irmãos. Você nunca vai decidir por mim, e se um dia você tentar fazer isso, eu não vou deixar. E eu nunca vou decidir por você, e se um dia eu tentar fazer isso, não deixe. Mas a gente vai estar do lado um do outro. Nunca me esqueço do irmão Jaci. Me chamou na casa dele e disse: talvez você seja o único que vai entender o que eu vou dizer. Eu não quero mais fazer imediatos. Para todo mundo que eu conto, eles acham que eu estou tirando minha própria vida ao negar o casamento, mas eu não aguento mais 34 anos disso. 3 vezes por semana. E esse sofrimento. Ele falou: então eu estou contando para você, porque você é o único que vai me entender. E ele falou: eu espero que você me entenda. Eu não aguento mais. Eu olhei para ele e falei: bom, então eu vou orar para que você não sinta dor. Por isso eu sabe que você vai sofrer. Mas eu vou estar ao teu lado orando para que o senhor não sofra com essa decisão. E não demorou 3 dias de partir. Eu não tomei decisão por ele. Se eu fosse um legalista, eu diria o quê? Não, não e não, você não vai fazer isso. Não. O que a gente faz diante de uma fala dessa de um homem que é muito mais velho que eu, com muito mais experiência de vida do que eu, Gito? Ele não está com uma faca no pescoço dele. Quer cometer a confidência, o Brian está aqui. A mãe do Brian morou aqui quase uns 30 dias, né? Deu um pouquinho menos ou um pouquinho mais de 30 dias. Ela veio e depois voltou, né, pra gente. E ela participou de 3 ou 4 cultos aqui seguidos, né, com a gente, com o Brian, a Bia no culto. E daí no dia que ela foi embora, na hora de despedir, eu levei eles ao aeroporto, o Brian foi ao banheiro, e ela olhou para mim e disse: posso falar uma coisa? Eu falei no espanhol, eu tentando comunicar, né, o meu espanhol limpo. Essa assim: eu quero agradecer você. Eu falei: por quê? Ela falou: porque o Brian não tinha o que ele tem ali lá. Quando ele falava que estava numa igreja, eu não entendia, achava que ele estava num lugar, ele não está numa igreja, ele está dentro de uma casa, ele está com gente, ele tem uma família, ele encontrou irmãos que a gente nunca sabia que existiam. Eles são irmãos, você ela falou: "Não tem a ver com ir num lugar". Ela falou pra mim: "É tão incrível o que vocês fizeram pelo meu filho", e aí eu mais uma inconfidência, o Brian é filho único, né. "É tão incrível o que vocês fizeram pra ele que eu não encontro lá, com conhecidos dele lá, o jeito que ele cresceu". E ela ficou espantada com isso, com o acolhimento, com e ali eu pensei: "Isso é igreja, isso é o que a gente é, por causa de Cristo". Alguém aqui notou que um dia fez isso? Não. Foi natural acolher, foi natural a amizade, foi natural conviver, é natural o Brian estar aqui, é tudo natural. Para nós isso não tem um esforço nem menor nem maior, para nós isso é viver, mas para quem olha de fora, como a mãe dele que não via isso, isso é estranho e maravilhoso. Foi o que ela disse. Percebe como isso é igreja? Que você não precisa ser outro, em Cristo você só precisa ser você. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Isso não quer dizer que a gente vai dormir junto amanhã, todo mundo no mesmo lugar, vamos virar um ranch, né, ai, vamos pra uma chácara aí, não! A gente vai continuar vivendo, você vai ter que enfrentar gente que você não gosta, claro, mas você tem um refúgio, você tem os compa, você tem os comparsa, você tem os truta,
aqui, ó. Você tem você tem para onde ir, você tem para onde recorrer. E o mais legal disso não é recorrer para quem vai te reforçar, é recorrer para quem te ama de verdade. E pode até dizer: "Tá errado, muda", mas vai dizer em amor. Amém?